Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, me chamo Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Mas antes que a gente continue a falar sobre a Torre de Babel, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você crescer. Envia para 3 colegas que eles possam conhecer também a palavra, que eles possam crescer juntamente contigo, peregrino. Então vai lá, se inscreve no canal, coloca lá receber todas as notificações que todas as segundas e quintas nós temos vídeo novo no canal. Então vamos aqui dar continuidade. Nós estamos em Gênesis capítulo 11. Hoje nós vamos dar início falando sobre a Torre de Babel. Antes da gente iniciar, queria pedir a você, feche os seus olhos. Vamos apresentar a nossa vida ao Senhor Jesus. Caso você esteja trabalhando e não possa, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, bendito e adorado Deus, aqui nos encontramos, Pai, cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, os peregrinos, Senhor Jesus, para apresentarmos a Ti e Te suplicar, Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Meu Deus, dai-nos a Tua sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra. Nos ensina a viver e praticar Teus ensinamentos dia após dia em nossas vidas. Graças nós Te damos por mais um dia de vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. E diz assim, peregrino: Ora, em todas a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Aí você vai dizer: caraca, Jefferson, hoje nós temos o russo, nós temos o inglês, nós temos o espanhol, nós temos o francês, o italiano. Então, antigamente só existia uma língua. Isso. Antes, todos os seres humanos só falavam a única língua. Aí você pode estar pensando: Jefferson, mas por que hoje a gente tem várias línguas? Peregrino, você pode estar pensando: foi por causa desse acontecimento aqui. Esse acontecimento fez com que Deus mudasse a forma com que algumas pessoas falavam os seus idiomas. E nós vamos ver aqui a informação sobre isso. Diz assim no versículo 2, peregrino: Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra do Siná e habitaram ali. Quem habitou ali, Jefferson? Os descendentes de Noé. Aqueles a qual a gente leu, se lembra da descendência de Noé? Os filhos de Noé, Jafé, Cã e o outro. Então, eles procriaram e eles localizaram uma chamada aqui planície, e ali eles habitaram. Versículo 3: E disseram uns aos outros: Vinde, façamo-nos tijolos e queimemo-los bem, e os tijolos servirão-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Aí você está pensando: Jefferson, para que aqueles homens estariam fazendo tijolos? Era para poder construir algo. Mas esse algo a qual eles estavam prontos a construir não era algo que era comum, peregrinos. Os seres humanos estavam novamente planejando algo que ia contra a vontade do Senhor. Não pelo ato de construir tijolos, não pelo ato de pegar betume. Aí você pode estar pensando: o que é betume, Jefferson? Betume é petróleo, pessoal. É como se fosse o piche, é um derivado do petróleo. Então, betume, piche. Então eles utilizavam piche para colar um tijolo no outro. Então vamos seguindo aqui. Repetindo o versículo 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, e os tijolos servirão-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Então a argamassa deles era o petróleo. E disseram: Vinde, edifiquemo-nos para nós. Olha aí, edifiquemo-nos para nós. Olha o que eles estavam dizendo: edificar algo para eles. Continuando: uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemo-nos célebres, e o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era a intenção, peregrino, daqueles homens? Eles queriam que o nome deles fossem
célebres. Eles queriam ser como se fossem famosos, eles queriam toda a glória. Então, olha aí, aqueles homens se juntaram para poder tomar e querer trazer sobre eles uma glória a qual não lhe pertenciam. Eles queriam fazer uma torre tão alta, mas tão alta, que todos aqueles que não construíram a torre, se chegasse até eles para o celebrarem, o glorificarem, trazer para eles a glória. E o que é que eles estavam fazendo? Tentando tirar a glória de alguém que ele já sabia o que pertencia. E a glória pertence a quem, peregrino? A glória pertence a Deus. E somente a Deus. E a gente sabe disso. Então, aqueles homens estavam dessa forma. Então, o problema não era fazer os tijolos. O problema não era fazer aquela cidade que eles estavam construindo. O problema estava na intenção do coração do homem. A mente deles estava intencionada de forma equivocada e errada, de forma a buscar uma glória a qual não lhe pertencia. Por isso que a gente vai ler aqui no finalzinho do versículo 4. Olha aí novamente. Uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Então que o nosso nome seja exaltado. Primeiro eles queriam alcançar os céus com a torre. E além do mais, queria que o nome deles ficasse para sempre célebres, sendo glorificado, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E outro ponto, eles estavam descumprindo outro princípio a qual o Senhor mandou. O Senhor mandou o que? Você se lembra, peregrino? Ide por todo o mundo e multipliquei-vos. Só que o que é que o homem estava fazendo? Vamos nos juntarmos, vamos ficarmos aqui unidos, não vamos nos espalhar, vamos fazer uma torre, vamos chamar a atenção de todos que passem por longe e fiquem aqui junto com a gente. Então eles estavam se amontoando, se juntando. E o Senhor disse o quê? Espalhai-vos, multiplicai-vos, sede férteis. E eles estavam indo contra a segunda palavra do Senhor. Uma intenção errada e outra desobediência. E nós vamos seguindo aqui. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então o Senhor Jesus foi lá. O nosso Deus foi lá. Ele disse: eu vou ver o que é que aquelas crianças estão fazendo. Vamos ver o que é que eles estão aprontando lá. Porque nós somos como criança perante a Deus, peregrino. Nós somos criação dele. E nós somos como crianças, como muitas vezes adolescente birrento. Quando Deus fala, a gente não obedece. E Deus fica ali olhando como aquele pai cuidadoso e dizendo: ah, se meu filho me escutasse. Então vamos lá. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentar fazer. Jefferson, Deus estava dizendo que não haveria barreiras para o homem. Tudo aquilo que eles intentassem fazer, eles conseguiriam? Sim. Deus estava dizendo que para o homem não haveria mais empecilhos. Por quê? Porque a gente foi formado segundo as semelhanças de Deus. Nós temos o poder de criação. Nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente bem entende. E aqui diz mais, por isso que o Senhor Jesus falou isso aqui no versículo 6. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todo tem a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Então nós temos aqui Deus dizendo que o ser humano estavam todos unidos, não havia distinção entre línguas, não havia confusão de línguas, não havia como os seres humanos que estavam ali se desentender, porque todos eles falavam a mesma língua. E pode pensar, você parando para pensar, peregrino, se você for para os Estados Unidos e você não sabe falar inglês, você vai se comunicar bem? Não. Você vai entender bem? Não. Então se você não entende bem e não se comunicar bem, você não vai ter como interpretar ou ser interpretado pelas pessoas. Então isso aí dificulta a sua comunicação, dificulta o que você for fazer lá. Exemplo, se você for para estudar e você não souber falar inglês, como é que você vai estudar? Se você for para trabalhar, como é que você vai trabalhar se você não sabe o nome das ferramentas, se você não sabe ouvir ou entender o que a pessoa fala para você entregar as ferramentas corretas? Então, quando você não tem essa barreira da linguagem, como aqui não tinha,
tudo que o ser humano tentava fazer, ele conseguia, porque todos entendiam a mesma língua. Então era mais fácil você reunir milhares e milhares de pessoas. E diz mais o Senhor, e ele disse, o Senhor, eis que aqui é só o começo. O Senhor disse, isso aqui é só o começo da humanidade. Ele prosseguiu, agora não haverá restrição para tudo que intentares fazer. Deus disse, a partir de hoje não haverá mais barreiras. Tudo aquilo que o homem desejar criar, ele criará. Por quê? Porque eles estavam com a mesma língua, tinham o mesmo discernimento e intuito. Então, eles unidos, eles se tornavam imbatíveis. Então, vamos seguindo aqui. Versículo 7. Vinde, descansamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a linguagem de outros. Então, o Senhor disse o quê? Vinde, desçamos. Por que o Senhor Jesus não disse, vamos, desça? Por que o Senhor Jesus não falou isso? Você já parou para pensar? Porque Deus não falou aqui, vinde, desça. Em vez de ele falar, desçamos, ele disse desçamos. Sabe por que ele disse desçamos? Porque Deus é trine. Deus é trindade, pessoal. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é o Espírito Santo. Então ele disse, por isso, ele se vinde, desçamos. Ele estava falando com, ele sendo Deus, falando com o Espírito e o Filho, dizendo vinde. E falou, confundamos. Ele falou novamente no plural. Jefferson, mas eu nunca vi essa palavra trindade na Bíblia. A palavra trindade, ela não está referente na Bíblia. A palavra trindade, ela foi entendida e colocada na Bíblia, pessoal. Foi entendida através dos estudos. Quando você entende através dessas palavras, desses poucas frases em que são inseridas na parte interna da palavra, né? Que é quando o Senhor Jesus fala que desçamos, façamos. Então, aqui a gente entende. É o texto por trás das linhas, né? Entre linhas. Então aqui ele deixa entender isso. Que não há somente um. E é por isso que ele até fala. Ele fala em outras partes da Bíblia. Ele fala, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala como está falando aqui, desçamos, façamos. E ele diz mais. Façamos ali, confundamos ali as línguas, para que não entenda as línguas de outra. Então o Senhor diz, nós vamos confundir a língua desse povo aqui. Para que eles possam se espalhar, para que eles não entendam uns aos outros, para que eles possam continuar a missão a que eu dei a eles, de se multiplicar e ser fértil. Então vamos aqui no versículo 8. Diz, destastes o Senhor dissipou dali pela superfície da terra. Censaram de edificar a cidade. Então o Senhor está dizendo, após a confusão de línguas que o Senhor fez, os seres humanos que tinham só uma língua falarem várias línguas diferentes e eles não se entenderem, só entender alguns entender um idioma, ficou como hoje. Alguns só falavam português, outros só falavam inglês, outros só falavam espanhol, outros só falavam italiano, outros só falavam russo. Então, aqueles que falavam russo foram para um lugar, aqueles que falavam espanhol foram para outro lugar, aqueles que falavam português foram para outro lugar. Então aqui houve a dissipação das línguas. E eles pararam de edificar o quê? Aquilo que eles começaram a fazer que não era do agrado do Senhor, buscar a glória para eles. E começaram a colocar novamente em prática a missão que o Senhor tinha dado a eles, de multiplicar e ser fértil na terra. E se espalhar, né? Se fecundo. E versículo 9. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dissipou por toda a superfície de lá. Então o Senhor dissipou todos aqueles de Babel, daquela planície, e ali houve a separação das línguas. Então se hoje você vê outras pessoas, peregrinos, falando em outra língua, você vai se lembrar que tudo isso aconteceu lá na planície, onde foi chamado de Babel. Por quê? Porque os seres humanos tentaram ir contra Deus com o intuito no coração de ser glorificado a mais do que Deus e também de desobedecer a missão de ser fecundo. Então sempre que você vê alguém falando inglês e espanhol, você vai dizer, rapaz, eu sei porque aquela pessoa está falando uma língua que eu não entendo.
Por causa lá de Babel, naquela planície, lá no início dos tempos, onde o povo de Noé começou a querer se glorificar mais que Deus. Mas hoje, mesmo assim, tendo as línguas separadas, nós temos como aprender outra língua. Só basta ter esforço e dedicação. E você pode aprender inglês, espanhol, russo, italiano, chinês, japonês. Só vai dedicar um pouco mais de tempo, mas você consegue falar outras línguas. O Senhor não impediu dos outros seres humanos entenderem as outras línguas por total. Ele impediu naquele momento. E com o tempo o ser humano viu que eles conseguiriam sim novamente se comunicar, tendo mais esforço. Ele só fez com que aqueles que estavam ali reunidos se dissipassem. E a gente vai prosseguir aqui na palavra. Versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Afarxaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, aqui nós temos Sem, um dos filhos de Noé. Nós vemos aqui a quem ele gerou quando tinha 100 anos, que foi Afarxaxade. E nós temos aqui que foi depois de 2 anos do dilúvio. Aqui já tinha se passado 2 anos que Noé tinha pousado a arca no chão, que Noé tinha começado a dissipar novamente seus filhos, começou a ter terra fértil. E aqui nós vamos prosseguindo. Versículo 11. E depois que gerou Afarxaxade, viveu 100 anos. Então ele viveu 500 anos. 100 viveu 500 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu Afarxaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu Afarxade 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou Herbes. Então nós temos aqui que o pessoal naquele tempo tinha uma quantidade de tempo de vida muito, pessoal, porque eles estavam se multiplicando. Então era necessário, para que eles cumprissem a missão a qual foi dada, de multiplicar, era necessário ter tempo. E a gente vê que após 30 anos eles geravam filhos, e depois com o tempo geravam novamente. E você pode parar para pensar, Jefferson, e é por isso que hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas, sim, nós temos 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Porque a gente cumpriu essa missão de se multiplicar. Por isso que hoje nós não temos a quantidade de idade como aqueles outros tinham. 400 anos, 500 anos. Porque se fosse assim, não teria como ter mais espaço no mundo. Porque imagina só, você vivendo 500 anos, só gerando e multiplicando. E a gente já tem 8 bilhões de pessoas. Onde é que ia colocar tanta gente, né? Então por isso que a nossa quantidade de dias de vida foi reduzida. Porque já não há necessidade mais de ter uma grande quantidade de dias. Porque a nossa missão de se multiplicar já está no final, né? Não há necessidade de tanto mais trabalho. Então nós vamos seguindo aqui. Versículo 13. E depois que gerou Salá, viveu Afarxade 403 anos e gerou filhos e filhas. E aqui nós vemos, né, ele falando, gerando filhos e filhas, sempre filhos e filhas. E desses filhos e filhas, alguns outros se destacam e é colocado o nome aqui na Bíblia. E viveu Salá 30 anos e gerou Herbes. E depois que gerou Herbes, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Herbes 34 anos e gerou Peleque. Você pode estar pensando, Jefferson, mas para que eu vou precisar disso? É bom, pessoal, você saber a árvore genealógica, para você saber cada um de onde veio, porque cada pessoa dessa tem uma história. E uma dessas que vão sendo citadas aqui, elas vão ser recitadas lá na frente. Alguns como reis, outros como escravos, outros como senhores, outros como mulheres prudentes. Mas por isso é importante você saber a história. Muitas pessoas só querem um momento de glória, né? Eu quero saber sobre Davi, que foi um guerreiro. Eu quero saber sobre José, que se tornou rei. Eu quero saber sobre Moisés, que governou. Eles só querem a parte da glória. Mas para o pessoal chegar na glória, vocês têm que entender o processo. Não queira ver somente quem está no topo. Veja a caminhada. Porque é através da trajetória que você vai entender como chegar também aonde esses
peregrinos que já passaram, chegaram. Quais foram as dores que eles conseguiram superar. Quais foram as batalhas que eles superaram. Para que você sirva de inspiração, para que sirva de direcionamento. Então nós vamos seguindo aqui. Versículo 17. E depois que gerou a Peleque, viveu Herbe 430 anos. E você vê aqui se repetindo, né? De 30 em 35 anos, os servos e os filhos do pessoal que estava se multiplicando, da descendência de Noé, especificamente nós estamos falando sobre Sem, eles tinham filhos após 30 anos de vida. Jefferson, 30 anos. O pessoal diz que é bom ter filho com 30, mas aqui é outro tempo, aqui é outra oportunidade. Cada um tem seu ciclo e tem seu tempo, peregrinos. E aqui a gente tem 35 anos se repetindo. Eles tinham filhos de 30 em 35 anos. Depois de 400 e poucos anos tinha mais algum filho. E assim ia seguindo. Então nós vamos aqui novamente. Versículo 18. Versículo 18. Viveu Peleque 30 anos e gerou Réu. Então depois de 30 anos, o chamado Peleque teve um filho chamado Réu. E depois que gerou a Réu, viveu Peleque 290 anos e gerou filhos e filhas. E a gente diz aqui, haja gente, Jefferson, haja filhos e filhas, haja gente sendo aqui criado. Isso aí, peregrino. Versículo 21. E depois que gerou Serug, sim, vamos lá, viveu Réu, versículo 20, é que eu tinha pulado um aqui. Versículo 20, retornando. Viveu Réu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, viveu Réu 270 anos e gerou filhas e filhas. Filhas e filhos. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhas e filhos. Você está vendo aqui que está diminuindo? Eles começam a gerar filhos, e quando a descendência já está grande, cada vez mais vai reduzindo-se o tempo de vida desse pessoal. A gente começou com 400, 500, aí foi diminuindo, está diminuindo aqui. Você está prestando atenção? Então vamos seguindo. Versículo 26 novamente. E depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos. Olha aí, esse aqui teve um filho com 70 anos. Ele não foi com 30, ele foi com 70. Teve um filho com 70 anos e gerou Abrão. Eita! Jefferson, agora eu cheguei no descendente que eu conheço. Mas para você chegar em Abrão, você viu quantas pessoas passaram para a gente chegar em Abrão. Uma pessoa que começou a se destacar com Deus. Então, peregrinos, nós vamos aqui passar por várias e várias gerações até chegar em Abrão. Então, você tem que entender que mesmo você estando vivendo aqui na terra, tem momentos que muitos da sua família não vai obedecer a Deus, porque aqui você não vê pessoas sendo citadas. Mas algumas delas foram citadas. Por quê? Porque algumas obedeceram e outras não. Jefferson, e qual o problema disso? Problema nenhum em obedecer ou desobedecer. Desde que você esteja ciente de que para onde vai sua alma. Esse é seu livre-arbítrio. Obedecer ou desobedecer a Deus, esse é um ponto a qual só você deve escolher. Mas que eu indico que você escolha andar com Deus para receber a salvação. Então nós vemos aqui, depois de várias gerações, chegou uma pessoa muito conhecida na história da Bíblia. Abrão, que nasceu da descendência de Sem, depois de várias gerações serem passadas. Ele veio da chamada da geração do filho de Naor, que gerou, aqui ó, ele veio da descendência de Naor. E depois que gerou Tera, Naor gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera, olha aí, Tera 60 anos e gerou Abrão. Então Abrão veio de Tera, e Naor e Ará. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor, Arã, e Arã gerou Ló.
Opa, Jefferson, eu conheço Ló também. Então nós temos Abraão e nós temos Ló. Ló, ele veio de Harã, que é o sobrinho de Abraão. E morreu Harã na terra de seu nascimento. Então olha aí, morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então Harã aqui morreu antes. Jefferson, olha aí, ele morreu antes que o pai dele morresse, sim. Ele morreu antes. Harã morreu antes do pai. E deixou a Ló, o sobrinho, né, um filho, a qual você vai ver sendo contada a história dele aqui, o sobrinho que andou com Abraão. Mas vamos seguindo aqui. Então morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, sentado, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Versículo 19. Abrão e Naom tomaram para si mulheres, e de Abrão chamava-se Sarai. Então a esposa que Abrão tomou para sua esposa era chamada de Sarai. E de Naum, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Então nós temos aqui Abrão tomando como esposa Sarai, e nós temos aqui a Naum, que tomou por esposa Milca, filha de Hará. E também tem outra pessoa que também era irmã de Milca, que era Isca. E nós vamos seguir no versículo 30. Você pode estar, gente, Jefferson, eu não sabia que era importante eu entender isso. É importante para você saber e ter discernimento. É bom você sempre entender, peregrino, a palavra por inteiro, nunca por retalhos. Porque sempre que você entende a palavra por retalhos, você fica com dúvidas e fica dando brecha para pessoas citarem coisas que não existem. Mas quando você entende ela por completa, estando ela totalmente amarrada e presa uma na outra, aí você sabe de onde veio, para onde vai, e você tem como assim não ser enganado. Por isso que a palavra de Deus é importante a gente ler ela por completa e não somente pela metade. Então vamos seguindo aqui. Versículo 30. Sarai era estéril. Olha aí, pontuando. Abrão casou com a esposa. Essa esposa é chamada Sarai. E essa esposa era estéril. Ela não poderia ter filhos. Ela era estéril. Não tinha filhos. Versículo 31. Tomou Tera, Abrão, seu filho. Então tomou Tera, Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seus filhos. Então ele tomou Ló, filho de Harã, filho dos seus filhos, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 250 anos, ao todo morreu em Harã. Então nós vemos aqui o que aconteceu. Como Abrão, sua esposa Sarai, não poderia ter filhos, Abrão tomou Ló para cuidar, já que Ló, o seu irmão que teve Ló, né, que era o irmão de Abrão, faleceu, ele tomou para cuidar, já que ele não poderia ter filhos. Então ele foi até lá e pegou o seu sobrinho para cuidar, para orientar, para poder ajudar, né, na criação. E nós vemos aqui citando nesse versículo também sobre, como ele diz aqui, ó, tomou Tera, Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, e filho de seu filho, e Sarai, sua nora. Então Tera, ele pegou todas essas pessoas, foi lá, como se fosse o pai, né? Foi lá, chamou Abrão, pegou lá, chamou Abrão, pegou Ló, e chamou todos para próximo dele, né? E diz mais, e Sarai, sua nora, chamou a esposa de Abrão, vem também para cá, mulher de seus filhos, Abrão, e saiu com eles em Ur dos Caldeus. Então ele saiu de Ur dos Caldeus, como diz, para ir à terra de Canaã. Jefferson, a terra de Canaã, de mana, leite e mel. Isso, peregrino. E fora até Harã. E onde ficaram? Eles tentaram sair, né, para poder ir para a terra de Canaã. Mas eles não chegaram a Canaã.
Eles foram até Harã, essa cidade, Harã, e habitaram lá. Mas eles saíram para ir para Canaã, mas não chegaram ainda lá. E é por isso que você vai ver a história de Abrão e a trajetória dele até chegar em Canaã. Vocês estão entendendo a história de como tudo começou para você entender a história de Abrão? Então tudo isso veio aí de trás. Veio da geração de Sem, que passou várias e várias gerações até nascer Abrão, que Abrão casou com uma mulher que era estéril, chamada Sarai, onde tinha o seu sobrinho, que o pai faleceu. E nós temos aqui todo o enredo da história antes de você começar a entender a história de Abrão. E que o seu parente, que era importante aqui, Terá, levou eles dizendo que ia tirar ele de Ur dos Caldeus para levar para Canaã. Só que Terá acabou falecendo na terra de Harã. E aqui a gente prossegue para o último versículo 32. E havendo Tera vivido 250 anos, morreu em Harã. Então aqui nós vamos parar por aqui. Então morreu Tera na chamada cidade de Harã. Jefferson, o que é que vem mais? O que é que vem mais? Próxima semana nós vamos ver o chamado de Abraão. Tera já não conseguiu levar Abraão aonde deveria, e aí Deus intitula e chama mais um para tomar posse da missão. Jefferson, e Deus dá missão aos seres humanos? Sim, peregrinos. Cada uma das pessoas aqui na terra, todos nós somos chamados para uma missão. Alguns, como aqui Abrão, têm missões a qual demanda muito tempo, esforço, dedicação, entrega por completo. Outros têm uma missão mais simples, mas todos temos missões a cumprir com o reino dos céus. E aqui nós vemos a trajetória até essa missão chegar até Abraão. E a próxima semana nós vamos dar continuidade. E nós vamos ver Abraão sendo chamado para a missão. Jefferson, por que você não chama ele de Abraão? Porque aquele não era Abraão ainda. Ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus, ele não sabia que tinha uma promessa, ele não sabia de nada. Ele nasceu e não sabia do que isso, não conhecia o Senhor Jesus, não sabia nada do que se passava. Mas a próxima segunda a gente vai dar continuidade. Então vamos agradecer a Deus por esta palavra e que os seus pensamentos, os seus intuitos sejam puros, para que não aconteça o que aconteceu na Torre de Babel, que os pensamentos dos homens eram maus e eles estavam querendo o quê? Querendo desagradar ao Senhor Jesus. Então, que nós vamos ter um coração íntegro e puro. Vamos orar aqui e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, soberano Deus, Pai, graças te damos por esta palavra. Graças te damos por esse ensinamento. Graças nós te damos pela tua orientação. Pai, guarda o nosso coração. Limpa e purifica de todos os pensamentos malignos, de todos os intuitos, meu Pai, de vanglória, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, a qual nós não merecemos. Senhor Jesus, nos ensina a andar integramente. Graças nós te damos por toda a tua graça, misericórdia. Nós entregamos em tuas mãos a nossa vida. Abençoa cada um desses peregrinos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, peregrinos.